Muitas pessoas confundem HIV com AIDS. O HIV é uma coisa e a AIDS é outra. O HIV é o vírus causador da AIDS, síndrome de imunodeficiência humana adquirida, e a pessoa portadora pode ou não desenvolver a AIDS. Às vezes leva muito tempo para a pessoa desenvolver a AIDS, e há pessoas que nem mesmo a desenvolvem. A AIDS é a síndrome desenvolvida pelo vírus HIV, que ataca as células de defesa do sistema imune, tornando a pessoa suscetível a várias doenças oportunistas, entre as mais comuns, pneumonia e tuberculose, mas também uma infinidade de outras, uma vez que o sistema imune fica debilitado por conta do baixo número de células de defesa. Hoje, a pessoa portadora da síndrome, ou seja, que tenha desenvolvido AIDS, pode viver muitos anos. Há pessoas que vivem há mais de 20 anos com AIDS e não têm doenças oportunistas. Para isso elas precisam tomar corretamente e sem interrupção os remédios, que são fornecidos gratuitamente pelo governo federal. Só é preciso tomar os remédios após desenvolver a AIDS, ou quando suas células de defesa estiverem muito baixas. Caso contrário, o vírus pode se tornar resistente aos remédios. Os infectologistas, que são os médicos que cuidam dos portadores de HIV e AIDS, além de outras doenças infecto-contagiosas, fazem acompanhamento do paciente de 4 em 4 meses, realizando exames para saber qual a carga viral e taxa de células de defesa, e se tais células estiverem em um nível muito baixo, o infectologista inicia o tratamento para que a pessoa não venha a ser vítima de doenças oportunistas. Este vídeo é direcionado, principalmente aos não portadores. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas. Cuide bem de sua saúde e use sempre camisinha em suas relações. Sexo oral transmite HIV? Antes de responder a esta pergunta, precisamos separar por modalidade os tipos de sexo oral. Mulher fazendo sexo oral em outra mulher, ou recebendo sexo oral de outra mulher. Risco teórico, estimado em 0,0001%. Um suposto único caso de transmissão foi relatado até hoje entre 2 lésbicas. Porém estas eram presidiárias e faziam uso de drogas injetáveis, além de compartilhar seringas e agulhas, potencial risco de transmissão. Até hoje não foi comprovado um caso sequer de transmissão exclusivamente por meio dessa modalidade de sexo oral. Homem recebendo sexo oral de uma mulher, ou de outro homem. Risco teórico, estimado em 0,001%. Até hoje não foi comprovado um caso sequer de transmissão exclusivamente por meio dessa modalidade de sexo oral. Homem fazendo sexo oral em uma mulher. Risco teórico, estimado em 0,0001%. Até hoje não foi comprovado um caso sequer de transmissão exclusivamente por meio dessa modalidade de sexo oral. Homem ou mulher fazendo sexo oral em um homem. Esta modalidade oferece risco maior que o estimado nas outras, porém divide-se em 2 situações distintas. 1. O líquido pré-seminal possui alguma concentração do vírus, mas não chega a aumentar muito o risco teórico de 0,0001%. Leve-se em conta que a ex-garota de programa Bruna Surfistinha alega ter feito sexo oral desprotegido em mais de 3.000 homens durante 3 anos, e mesmo assim, não contraiu HIV. 2. Havendo ejaculação, a mulher, ou o homem, ao engolir, ou entrar em contato com o esperma, se expõe a risco pois o mesmo contém alta concentração do vírus. Em nossa saliva há um agente do sistema imune chamado imunoglobina IgA, que é eficaz em neutralizar o vírus, mas devido à grande quantidade de vírus, pode se tornar ineficaz. É extremamente recomendado, portanto, que os parceiros evitem gozar na boca.
Eu era uma pessoa, sim, que havia adquirido um vírus, que tinha que tratar, mas tem mais 1000 coisas que envolvem a Sílvia. Então, acho que me olhar assim fez com que eu não me entregasse ao vírus. Hoje, eu tenho 47 anos, eu tinha 23 para 24 quando eu me infectei, e, portanto, fez parte do amadurecimento que viria naturalmente com o fato dos anos estarem passando. O grande lance é descobrir o que é bom para cada um. Então, por exemplo, se a pergunta é, mas como é que eu faço? Eu conto ou eu não conto? Eu primeiro tenho que perguntar para mim, vai ser bom eu contar? O que a gente costuma muito dizer é que, assim, não existe uma receita de bolo. Não tem receita. Mas acho que a grande sacada é a necessidade que você tem de se conhecer. Uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria que todas as pessoas soubessem, que existe vida após o HIV e após a AIDS, sim. E que pode ser uma vida muito boa. O trabalho faz parte desse pacote de coisas que a gente tem que cuidar com esse HIV, né? É bom para quê? Para autoestima. É bom eu me sentir necessário. É bom eu me sentir útil. Eu descobri por um acaso. Eu não cheguei nem nesse ponto de ter alguma coisa e por causa desse sintoma ir fazer um exame. Então eu não sei há quanto tempo eu estava infectada, então quem foi? E também não quero saber quem foi. No final, eu falei para o meu médico que eu gostaria de fazer o teste do HIV, porque era a única coisa que estava faltando. Ele virou para mim e falou, mas você não pertence ao grupo de risco. Eu falei para ele, não existe mais grupo de risco, por isso eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente não pode deixar a vida parar por causa disso. Muito pelo contrário, você tem que lutar cada vez mais. Você tem que mostrar para você mesmo que você está vivo, que você não mudou em nada por causa disso. Sou avó há um mês, coisa que eu imaginei que eu nem poderia ver meu filho crescer, vi ele crescer, vi meu filho se formar, vi meu filho casar e agora vi uma outra geração, no caso meu neto. Aí eu sou uma pessoa que nesses anos todos vivendo com HIV e AIDS, não sou diferente de ninguém. Naquele momento, pelo menos, eu tinha muito medo de contar para as pessoas. Então eu me escondia muito, né? Porque a AIDS não é como uma gripe, não é como um câncer, né? Ela tem uma coisa, uma marca ainda, né? Um estigma desde o início, moral, né? Parece que quem tem HIV é pessoa que não presta, era essa a ideia. E eu me infectei porque fiz sexo sem proteção, né? E fazer sexo não é nenhum pecado. O pecado foi fazer sem o preservativo. Eu tinha um pouco de receio porque eu achava assim que por ter HIV eu ia ter que viver não só com uma condenação, mas também viver sozinha. E eu aprendi que não, né? Que o HIV não tinha posto um fim na minha vida, mas tinha dado um novo recomeço, né? Que eu teria que passar a inventar a minha história a partir daí. E eu passei a escrever a minha história após o diagnóstico do HIV. A vida teve um ressignificado, né? E esse ressignificado é muito importante e eu consigo ser feliz, viver feliz. E, inclusive, eu consigo compartilhar essa minha felicidade com uma outra pessoa. Eu passei a ver que eu poderia contribuir para as pessoas que estavam descobrindo, né? Que eu podia dizer para eles, olha, essa fase você vai passar, porque eu passei. E não vai ser o vírus HIV que vai, ou a AIDS, vai deixar de fazer a gente deixar de sonhar. Tem paciente que, quando chega para a gente, para iniciar o acompanhamento médico, ele já acha que terminou a vida dele ali, que é uma doença que vai matá-lo rapidamente, que não existe perspectiva de vida. A ideia de você ter uma infecção que possa provocar morte a curto prazo, vamos dizer assim, na cabeça deles, eles pensam isso,
né, faz com que a perspectiva de vida, de realização profissional, de constituição de família, venha tudo isso à tona naquele momento de receber o resultado. Não é porque você pegou o HIV que você vai morrer, que a sua vida acabou, que você vai ser improdutivo, que você não vai poder constituir famílias. Então não é assim. Depende muito do compromisso que você vai ter em relação à sua doença. Né? Se você a tratar corretamente, se você tiver o compromisso de fazer as suas consultas, se você precisa tomar a medicação, tomá-la corretamente, você vai dar seguimento à sua vida, vai dar seguimento à sua produtividade. Essa vida não acabou, né? Ele pegou uma doença, ele tem tratamento, o governo fornece o tratamento, fornece o acompanhamento médico, e que ele tem que ter esse compromisso de se tratar